Você já parou para pensar que a igreja em que você está hoje não é a mesma onde você se batizou há 20 ou 30 anos? Sente-se como um estranho, como se não pertencesse a essa realidade. Aquilo que antes era pecado, agora virou normalidade. O que era proibido, agora é permitido. Os sermões estão mais parecendo palestras de coach. Onde foram parar as mensagens de reavivamento espiritual? As pessoas vão à igreja vestidas como querem, casam, descasam e casam de novo como se fosse um jogo. As programações especiais mais parecem espetáculos. Você está confuso, se perguntando: o que está acontecendo? As músicas mudaram. O clube de desbravadores está irreconhecível. Será que você é o problema? Será que você envelheceu e não percebeu? Atenção! Vou te abrir os olhos. Você já ouviu falar no movimento liberal? Ele está destruindo tudo o que conhecemos. Esse fenômeno mundial está invadindo a sociedade. Pior ainda, contaminando as igrejas, inclusive a nossa. A nossa igreja está à deriva. Esse movimento é furtivo, sorrateiro, e toma conta de tudo com tanta sutileza que, quando você percebe, já é tarde demais. Os pilares da nossa fé estão sendo atacados, primeiro nos Estados Unidos, e agora esse veneno se espalha pelo mundo, inclusive no Brasil. Pecado e impureza estão sendo aceitos como se fossem normais. Abra os olhos. O liberalismo está se infiltrando, disfarçado de algo inofensivo, mas seu verdadeiro caráter é destruidor. Estamos vivendo os últimos dias, e você precisa estar vigilante. Não deixe isso passar despercebido. O inimigo já está dentro da igreja, e é hora de lutar. Preste muita atenção e confie nas mãos poderosas do Altíssimo. Atenção! Todo adventista precisa entender o que está acontecendo. Os adventistas necessitam de esclarecimentos. É tremendamente preocupante e a maioria não encontra respostas. Agora vamos falar sério e sem rodeios. Esse tal de adventismo liberal não é só uma nova forma de pensar, é uma traição descarada ao evangelho que Deus nos entregou. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Sabe o que esses liberais fazem? Eles pegam a palavra de Deus, que é clara como o dia, e torcem até transformá-la em algo que agrada ao mundo. Mas aqui vai uma verdade crua. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. O que esses liberais fazem é exatamente o contrário. Eles dizem que estão apenas sendo modernos ou relevantes, mas o que eles estão realmente fazendo é diluir o evangelho, desprezando o que é sagrado. Ellen White nos advertiu claramente sobre isso. Temos uma mensagem que é clara e definida. Aqueles que tentam fazer concessões para o mundo, removendo os antigos marcos, não são movidos por Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 205. E você vai cair nessa armadilha? Vai deixar que essa falsidade entre na sua vida, na sua igreja? Vamos ser diretos. Esse tipo de pensamento é venenoso, é uma ofensa ao sacrifício de Cristo. Eles questionam a inspiração divina da Bíblia e os escritos de Ellen White como se fossem meras opiniões humanas. Isso é uma afronta. Esses liberais estão brincando com fogo, e o fim deles, se não se arrependerem, será a destruição. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontrem. Mateus 7, verso 14. Eles querem abrir as portas largas, fazer concessões ao pecado e chamar isso de amor. Mas isso não é amor, é engano. Ellen White foi clara ao nos alertar contra essa perigosa maré de compromisso com o mundo. Satanás está empenhado em trazer para a igreja sua doutrina de concessões para o pecado. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 9. Você quer ser um dos que permanecem firmes na verdade, ou vai ser engolido por essa onda de heresias que se disfarçam de progresso? A escolha é sua, mas saiba que Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. Não há espaço para concessões aqui. O adventismo liberal é um caminho largo que leva à perdição, e você precisa decidir agora de que lado está. Saiba que o adventismo liberal nos Estados Unidos não surgiu do nada. Ele foi trazido por indivíduos específicos, que decidiram torcer e distorcer a verdade de Deus para se adequar às suas próprias ideias. E você precisa saber quem são esses traidores que abriram as portas para a apostasia dentro da nossa igreja. Primeiro, temos Desmond Ford. Esse homem deveria ser um defensor da fé, mas decidiu que sabia mais do que a palavra de Deus. Ford começou a questionar a doutrina do santuário e o julgamento investigativo, dois pilares essenciais do adventismo. Ele teve a audácia de dizer que a interpretação adventista tradicional sobre 1844 e o santuário celestial estava errada,
que não passava de um mal-entendido. Isso não é apenas uma pequena diferença de opinião. Isso é uma afronta direta à verdade divina. Como Ellen White escreveu, os que tentam remover os antigos marcos não têm parte na obra que Deus estabeleceu. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 208. E o que aconteceu? A liderança da igreja percebeu o perigo e, em 1980, durante a reunião em Glacierville, Colorado, condenaram formalmente as heresias de Ford. Ele foi descredenciado, mas o estrago já estava feito. Suas ideias continuam a corroer a fé de muitos até hoje. Ellen White alertou: nenhum erro é mais fatal para os interesses da alma do que a crença de que o caráter não determina o destino. Caminho a Cristo, página 57. E Ford, com suas ideias, colocou em risco o destino espiritual de milhares, ao minar a base da nossa fé. Agora, vamos falar de Raymond Cottrell. Esse homem, um editor influente da Seventh-day Adventist Bible Commentary, deveria estar fortalecendo a fé adventista, mas ao invés disso, ele se voltou para a crítica histórico-crítica da Bíblia. Ele tratava as Escrituras como se fossem meros documentos históricos, sujeitos à interpretação humana, em vez de serem a infalível palavra de Deus. Cottrell questionou a doutrina do santuário e as profecias de Daniel, lançando dúvidas sobre as interpretações proféticas que sustentam o adventismo. E qual foi o resultado? Embora ele não tenha sido descredenciado como Ford, suas ideias abriram as portas para o liberalismo teológico dentro da igreja, enfraquecendo a confiança nas doutrinas fundamentais. Ellen White nos advertiu sobre tais perigos. Quando os homens passam a acreditar que a Bíblia deve ser interpretada segundo suas próprias opiniões, perdem seu poder de discernimento espiritual. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 703. Cottrell, ao promover essa abordagem crítica, foi um dos que ajudaram a abrir caminho para o liberalismo que agora ameaça a integridade da fé adventista. Por último, temos Alden Thompson. Esse professor de teologia começou a promover uma leitura contextual da Bíblia, sugerindo que as Escrituras precisam ser interpretadas à luz da cultura e do tempo em que foram escritas. Parece inofensivo? Longe disso. O que ele realmente estava fazendo era relativizar as doutrinas, insinuando que não precisamos seguir fielmente o que Deus nos revelou. Em seu livro Inspiration, Hard Questions, Honest Answers, Thompson sugeriu que algumas partes da Bíblia refletem mais as opiniões humanas do que a vontade direta de Deus. Ellen White nos advertiu sobre essa tendência perigosa. Satanás está constantemente procurando introduzir suposições sutis, a fim de enfraquecer a fé, a verdade sobre os anjos, página 155. Thompson, com suas ideias liberais, fez exatamente isso. Enfraqueceu a fé de muitos adventistas, deixando-os vulneráveis ao engano. Esses homens, Ford, Cottrell e Thompson, não apenas questionaram a verdade, mas a distorceram, desviando muitos do caminho certo. Ellen White foi clara. O perigo das últimas horas é que homens de talento se levantem para dar falsa luz e desviem as pessoas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 14. E esses liberais, com suas ideias distorcidas, estão fazendo exatamente isso, tentando nos afastar da verdade clara e sólida que Deus nos deu. É hora de ficar firme e resistir a essa maré de apostasia, porque o que está em jogo é a nossa salvação eterna. Agora, abra bem os seus ouvidos. O liberalismo que está se infiltrando no adventismo no Brasil não é apenas uma questão de ideias teológicas erradas. Está afetando profundamente a maneira como vivemos, adoramos e até mesmo como nos vestimos. E isso, meu amigo, é um desastre espiritual em andamento. O adventismo liberal está se espalhando pelo Brasil como um câncer silencioso. Essa heresia está se infiltrando em nossas igrejas, nossas escolas e até mesmo em nossos seminários. Em vez de defenderem a verdade, muitos líderes estão cedendo ao desejo de serem aceitos pelo mundo. Eles estão promovendo uma versão diluída do Evangelho que não exige mudança, não confronta o pecado e não desafia a conformidade com o mundo. Ellen White já nos alertou sobre isso. Não pode haver união entre o mundo e aqueles que são moldados à semelhança de Cristo. Caminho a Cristo, página 29. Esses líderes que estão abraçando o liberalismo não só traem a verdade, mas também arrastam consigo muitos que confiam neles. Estão guiando nosso povo para o abismo com um evangelho que não ofende, que não exige sacrifício e que, certamente, não salva. Em vez de proclamar a mensagem pura da Bíblia, eles estão promovendo um cristianismo confortável, que permite que as pessoas continuem em seus pecados sem qualquer arrependimento ou mudança de vida. Uma porta aberta para o liberalismo se infiltrar na igreja é a música. Estamos vendo nossas igrejas serem invadidas por músicas que imitam o mundo, com ritmos e letras que nada têm a ver com a adoração verdadeira.
Essa música liberal está transformando nossos cultos em shows, onde o entretenimento substitui a reverência. Ellen White nos avisa: o Senhor mostrou-me repetidamente que não é seguro os cristãos irem assistir qualquer entretenimento teatral. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 128. Mas o que estamos vendo? Shows dentro das igrejas, onde a música mundana é disfarçada de adoração, enganando a muitos. E o que dizer das vestimentas? As normas de modéstia e decência estão sendo jogadas pela janela. As roupas que outrora refletiam a simplicidade e a modéstia cristã agora estão se tornando cada vez mais ousadas e semelhantes às do mundo. Ellen White escreveu: a ostentação e a moda são a norma para muitos que professam crer na verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 78. Estamos vendo jovens e adultos se vestindo para impressionar uns aos outros, em vez de honrar a Deus. Os cultos estão se transformando em verdadeiros shows, onde a adoração é substituída por performances e espetáculos. Essa cultura de entretenimento dentro das igrejas está minando a verdadeira espiritualidade e desviando as mentes do que realmente importa: a santificação e a preparação para a vinda de Cristo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, verso 2. Conformismo com o mundo é exatamente o que estamos vendo, e isso é uma traição à fé adventista. O liberalismo tem também conduzido a um perigoso conformismo com o pecado. Em vez de chamar o pecado pelo nome, muitos líderes estão suavizando a mensagem, pregando um evangelho de aceitação sem transformação. Ellen White nos advertiu: o pecado é de natureza tão ofensiva a Deus, que, em lugar de aboli-lo, ele preferiu dar seu filho unigênito a morrer, que remover a lei. Fundamentos da Educação Cristã, página 237. Mas o que vemos hoje? O pecado está sendo tolerado, e até mesmo encorajado, em nome de uma falsa misericórdia. Os padrões estão sendo rebaixados, e o que antes era claramente identificado como pecado agora é tratado como uma escolha pessoal. Isso é um ataque direto à santidade que Deus requer de seu povo. Ellen White escreveu: Deus não removerá o pecado por meio de sua graça, a menos que o pecador consinta com esse processo. Ao Maior Discurso de Cristo, página 92. E esse consentimento está sendo rejeitado por aqueles que preferem o conforto do pecado à disciplina do arrependimento. Agora, a questão é: o que você vai fazer a respeito? Vai ficar parado, vendo o liberalismo destruir a fé adventista no Brasil, ou vai se levantar e lutar pela verdade? Deus não nos chamou para a covardia, mas para a coragem. Ellen White nos exorta: a mais tenaz batalha que temos de enfrentar é a da entrega própria ao poder de Deus. Ao Maior Discurso de Cristo, página 92. Você está disposto a se sujeitar a esse poder? Ou vai permitir que esses falsos profetas continuem a destruir a Igreja de Deus? O liberalismo no Brasil é uma afronta direta à pureza da nossa fé. É um ataque calculado ao que há de mais sagrado em nossas crenças. E se não nos posicionarmos agora, o futuro do adventismo no Brasil estará em perigo. A escolha é sua. Você ficará do lado da verdade ou permitirá que a apostasia tome conta? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. E essa fidelidade começa com a resistência ao liberalismo, à música mundana, à moda indecente, e ao conformismo com o pecado que está tentando corromper nossa igreja. Diga não ao liberalismo e sustente a bandeira da verdadeira fé adventista.